O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Fernando Reis, que é especialista em produtividade. Ele nos fala como se preparar para o Enem em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando. Vai lá, Carolzinha. Vamos lá. Fernando, com as incertezas sobre o Enem, né, deste ano, quais são as principais dicas para ter uma boa performance na prova, né? Essa questão da pandemia tem deixado os estudantes aí um pouco apreensivos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nesse momento o principal conselho, a principal dica é não parar os estudos, né? O processo de aprendizado é um processo contínuo e parar ou por ansiedade ou por incerteza pode ser muito prejudicial, porque quando ocorrer a prova, o aluno ele tem que estar preparado, né? Quando a gente fala de alta performance, basicamente existem duas regras que são essenciais. Uma é o objetivo claro, e para o aluno o objetivo claro dele é fazer a prova com sucesso, e o segundo ponto é consistência, né? É melhor ele se programar e continuar estudando um pouco por dia do que, com base na incerteza, não fazer nada, não parar os estudos, e quando surgir a nova data, ele tem que realmente investir um esforço muito grande, um tempo muito grande, que não vai ser efetivo. Tá? Então, consistência, continuidade é o ponto principal para que ele realmente possa ter sucesso na prova do Enem. É importante, então, ter esse cuidado de estudar um pouquinho por dia, né? Que nem você falou, a questão da consistência é muito melhor do que estudar tudo de uma vez, né? Sim, com certeza. Até porque, assim, o processo de aprendizagem, né, a gente precisa ter exposição ao conteúdo e existe um tempo de amadurecimento do conceito, de sedimentação do conceito. Então, quando ele faz isso de forma programada, um pouco por dia, o aproveitamento dele vai ser muito melhor. Sem contar que se ele estuda longas horas, né, a quantidade de horas muito grande, em um dia só, as primeiras horas, os primeiros momentos, ok, mas com o passar do tempo, a energia dele cai e o aprendizado cai também. Então, é importante realmente que mantenha o foco no estudo e mantenha a consistência. Reserve um bloco de horário, 1 hora por dia, 2 horas, aí cada um faz a sua reserva, mas que todos os dias realmente possa focar, possa realizar o estudo de forma consistente, constante. E como que deve ser esse estudo, assim, né? Dependendo da área que o estudante for escolher, ele deve priorizar um conteúdo em detrimento do outro conteúdo. Como é que fica a questão da redação, que é importante nesse processo? Como que deve priorizar esse estudo e como que ele deve trabalhar nesse momento? Um ponto que é muito importante a gente citar é o seguinte, veja, muitos alunos estão aprendendo a estudar sozinhos, né? Na realidade, na pandemia, todo mundo está aprendendo a trabalhar de forma remota, um pouco até que forçado, né? E a gente sabe que nem todos são autodidatas, né? Antes até de falar um pouco de temas específicos. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que o aluno ele precisa compreender qual é a forma de aprendizado dele. Tá? Então, como que ele aprende melhor? Quando a gente olha formas de aprendizagem, existem 7 maneiras clássicas que a pessoa realmente aprende. Então, ela pode aprender, por exemplo, espacial, sinestésico, interpessoal, e cada modelo de aprendizagem exige uma forma de estudo, tá? Gera uma oportunidade diferente de estudo, e isso ele tem que trazer essa consciência, tá? Então, por exemplo, quem é muito bom com aprendizagem interpessoal, ou seja, trabalha em grupo,
conversar com outros alunos sobre o tema, precisa realmente focar e criar condições para isso. Já aquele aluno que o formato de aprendizagem dele é mais intrapessoal, ou seja, ele é mais reservado, mais consumo de conteúdo por leituras, ele precisa ter um ambiente em que ele consiga focar, que ele consiga se conectar para poder extrair o máximo dele. Superado isso, tá? A consistência a gente supera com blocos de horários que eu falei lá atrás. A forma de aprendizagem, que existem essas 7 maneiras, o aluno precisa entender como ele funciona melhor. Quando a gente fala de alta performance, é sempre entender como ele funciona melhor. E aí a minha sugestão é que ele possa fazer uma lista de quais são os temas mais críticos, quais são os temas que ele tem maior dificuldade, e nesses temas ele potencializa o estudo. Então, por exemplo, quem tem facilidade de estudo para o consumo de conteúdo por podcast, por exemplo, eu tenho uma facilidade de aprendizagem que a gente chama aprendizagem musical, que é o aprender pelo som. O que eu faço? Quando eu quero um conteúdo novo, eu seleciono uma série de podcasts, eu seleciono uma série de conteúdos de áudio para que eu possa ficar escutando ao longo do dia. Tá? Então, isso é uma estratégia que eu crio quando eu preciso de um novo conteúdo. Para o aluno, nesse momento, se ele conseguir separar uma lista de quais são os conhecimentos que ele já tem e quais são os conhecimentos que ele ainda não tem e precisa se desenvolver, e nessa estratégia ele colocar qual é a melhor forma de aprendizagem, ele vai ter uma velocidade muito maior para aprender, ele vai ter uma produtividade muito maior e ele vai gastar menos energia, vai ser menos desgastante, porque ele vê o resultado fluindo. Relacionado que você comentou, a redação. A redação, a melhor sugestão, a melhor dica que se tenha é que realmente a pessoa consuma muito material em termos de leitura. Toda vez que a gente fala, independente do tema da redação, é sempre uma questão de criatividade, e uma das maneiras que realmente você consegue melhorar o seu ponto criativo, o seu ponto de argumentação, é com a leitura diária. Então, se ele separar um bloco de estudo e um bloco de consumo de leitura diária das atualidades, certamente isso vai dar base para que ele possa desenvolver a prova com bastante sucesso. E, Fernando, você falou dessas 7 maneiras, né, de absorver o conteúdo, então é importante para o aluno também não ficar ansioso. Às vezes, tenta estudar por meio da leitura e não consegue, então tem esses outros meios, é só ele fazer essa prática, né? Tentar entender qual que é o melhor meio. Eu vi os post-its aí atrás de você, no fundo, né? Que também é uma maneira, né, de aprender e fixar o conteúdo. Então, é importante isso, né? Eles não ficarem apreensivos quanto a essa questão de, às vezes, não estar conseguindo absorver o conteúdo. E isso também pode gerar uma questão de ansiedade, né? E outros sentimentos que vêm sendo desencadeados por conta dessas incertezas. Como você disse, é importante da consistência, continuar os estudos, mas como amenizar nessas questões, né, de ansiedade, por exemplo? Legal. Antes de entrar até no ponto da ansiedade, só fazer um comentário. Você falou dos post-its. Para quem tiver interesse, entra no meu perfil do LinkedIn, que é linkedin.com/in/Fernando dos Reis. Na área de artigos, eu tenho um artigo que fala sobre como criar metas, que eu falo desse quadro Kanban que eu tenho aqui, que dá dicas bem interessantes para realmente ter produtividade no que você precisa. Tem 2 temas falando sobre como ter produtividade nesse momento que está todo mundo em home office, né? Então, lá tem dicas e conselhos bem interessantes, e eu vou colocar um material sobre os formatos de aprendizagem, com algumas dicas, assim, o aluno ele pode compreender quais são os 7 tipos de aprendizagem e identificar qual é o tipo mais adequado para ele.
E também vou colocar a resposta de agora sobre a ansiedade. Eu sempre falo que sentimento, ele não é, e ansiedade é um sentimento, né? Sentimento, ele não é bom e ele não é ruim. O que a gente faz com esse sentimento, sim, pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então, ansiedade é bom? Depende da intensidade da ansiedade, depende do grau e depende de como você reage a essa ansiedade, né? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de enfatizar é tirar esse conceito de esse sentimento é bom e esse sentimento é ruim. Tá? Sentimento é sentimento. O que eu faço com ele, sim, faz toda a diferença. Quando a gente fala de lidar com sentimentos, o que a gente precisa compreender? O sentimento correto, no momento correto e na hora, com a intensidade correta, é positivo. Tá? E isso é o conceito de inteligência emocional. Então, quando eu sou exposto a uma situação nova, que eu posso ter um pouco de medo, eu posso ter um pouco de ansiedade, dar aquele frio na barriga. É um sentimento correto? É novo, eu não sei como reagir. Então, pode sim ser um sentimento correto. Está acontecendo no momento correto? Sim. Está acontecendo na intensidade correta? E é aí que, geralmente, os problemas acontecem. Porque se você tiver uma ansiedade, uma intensidade muito alta, isso vai te prejudicar, isso pode te paralisar, inclusive, assim como o medo, assim como qualquer outro sentimento. Então, quando eu começo a avaliar sentimento, momento e intensidade, eu consigo entender como me comportar. Então, a primeira coisa que eu sugiro para o aluno é o quê? Teve um momento de ansiedade, teve um momento de decepção, teve um momento de dúvida, ok, é um momento. Ao invés de ele sair, ao invés de ele reagir, ao invés de ele já gerar uma ação em cima disso, seja positiva ou negativa, respira, olha o fato como ele é e aí decide o que vai fazer. Tá? Então, como que a gente lida de forma sistemática com os sentimentos? O acontecimento é o mesmo, ele gera sentimento. O sentimento é o mesmo. Ao invés de eu reagir, eu vou responder. E para responder, eu vou respirar, eu vou. Tem alguns estudos que dizem que quando você respira, é o tempo de 2 segundos para você respirar, que você já consegue controlar aquele impulso inicial. Então, eu vou respirar e vou analisar o fato. No caso específico do aluno para o Enem, surgiu uma ansiedade. Bacana. Respirou. Qual é o fato que está gerando ansiedade? É que eu tenho muita matéria para estudar, por exemplo, e eu sinto que o meu conhecimento é baixo. Ponto. Esse é um fato. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aumentar a minha carga de estudo, eu vou focar o estudo dessa maneira, eu vou focar o estudo nesse local. Aí você já tem um plano. A ansiedade muitas vezes ocorre porque a gente não tem clareza de qual é o objetivo, e aí a gente não consegue dar foco, e então a gente não consegue entrar em ação. Tá? Então, nesse momento, qual é o motivo que está te gerando essa carga de ansiedade? Porque tem muita matéria, ou porque tem incerteza, não sei qual é a data, legal, esse é o fato. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso reagir a isso? Como que eu vou responder? Porque fatores externos são fatores externos. Agora, o que eu faço com esses fatores externos é o que vai realmente gerar toda a diferença de resultado. Perfeito. Tá? Então, qualquer que for o sentimento, respira, analisa o fato e monta um plano de como você pode responder a isso de uma forma inteligente, consistente, positiva, que no fim dá tudo certo. Ok. E, Fernando, só para finalizar, uma questão que é muito importante para quem está estudando, ou também mesmo em home office, mas é o local, né? O local para realizar esse estudo, eu preciso de um local silencioso. Quais são as dicas? Às vezes conversar, né, talvez com a família, às vezes mora numa casa com poucos cômodos, às vezes conversar, nesse momento é um horário meu de estudo, podem fazer um silêncio. Como que funciona, né, essa questão? Porque o local é muito importante para isso, né?
Olha, esse momento que a gente está passando é um momento realmente desafiador, porque a questão não é estudar em casa, mas é como você conciliar tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, você tem duas pessoas trabalhando em casa, fazendo reunião, você tem ligada, você tem Netflix, você tem isso, aquilo, e perde a atenção. Então, primeira coisa, assim, vamos pensar no mundo ideal. Seria o momento ideal, quando o aluno for estudar, conseguir um local que ele consiga realmente focar. Tem um estudo que diz que a gente perde, em média, 24 a 30 dias por ano só com distração. Tá? Então, eu começo a fazer uma coisa, distraio, volto. Começo a fazer uma coisa, distraio, volto. Então, a minha produtividade cai muito. Você vai reservar 1 hora para estudar? Se você puder ter um cômodo que você consegue fechar a porta, ficar sozinho estudando, legal. Se não, se você consegue um lugar silencioso, melhor. Agora, alguns cuidados eu acho que é válido. O local, sim, é essencial você conseguir ter um local que você consiga focar as ferramentas necessárias, né? Então, eu costumo dizer assim, antes de começar a fazer o bolo, tenha todos os ingredientes. O que você vai precisar para o estudo? Você vai precisar de papel, você vai precisar de lápis, você vai precisar de água. Tenha tudo próximo, para que você não precise ficar parando para ir pegar as coisas e se distraindo. Se o seu estudo exige o uso de internet, tente criar blocos de horário em que você não compita com esse recurso. Então, tente estudar em horários, por exemplo, em que o consumo da internet por outras pessoas da casa seja menor. Então, se você conseguir local, ferramentas e os blocos de horário, isso é perfeito. Agora, ele não está sozinho em casa, então isso tem que ser combinado com todo mundo. Porque provavelmente outras pessoas da família precisam de horário para fazer outras coisas. E aí você criar uma agenda da família pode sim trazer resultados bem interessantes. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Um assunto muito importante nessa questão da produtividade agora no isolamento social. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela participação. Muito obrigado.